O projeto Livro Azul Blue Book, em inglês, foi o quarto estudo conduzido pela Força Aérea dos Estados Unidos, a USAF, sediado na base aérea Wright-Patterson, a fim de investigar objetos voadores não identificados, ou mais conhecidos como os OVNIs. Sou o César do canal Helena Mundi e esse projeto foi iniciado em março de 1952. Foi totalmente encerrado em janeiro de 1970. Então, vou contar para vocês sobre esse intrigante projeto e para isso vamos direto aos fatos. O objetivo do projeto era determinar se os OVNIs eram uma ameaça potencial à segurança nacional dos Estados Unidos. Para isso foram recolhidos, analisados e arquivados milhares de notícias sobre OVNIs. Este foi o último projeto público da USAF relacionado a OVNIs. O historiador amador John Greenwald passou quase 2 décadas solicitando informações consideradas não confidenciais do governo dos Estados Unidos sobre objetos voadores não identificados. O resultado foi a postagem na internet de mais de 100 mil páginas de documentos sobre os inquéritos internos de OVNIs na Força Aérea Americana. Vou deixar para vocês nas descrições, em inglês é lógico, dessas famosas revelações pelo chamado Projeto Azul, que é muito interessante, mas avisando novamente, está tudo em inglês. As origens dos ambiciosos projetos datam de junho de 1947, disse à BBC o pesquisador sobre OVNIs Alejandro Rojas. O editor da revista Open Minds diz que é um respeitado empresário e piloto. Kenneth Arnold estava sobrevoando sobre o estado de Washington quando testemunhou vários objetos voadores não identificados. Mais tarde, Arnold escreveu que os objetos saltavam como pires. A imprensa adotou o termo e passou a chamá-los de discos voadores. Este incidente e vários outros, incluindo o possível pouso de um OVNI em Roswell, no Novo México, no mesmo ano, levou a Força Aérea a lançar um órgão de investigação específico sobre o tema, nomeado Projeto Livro Azul, sediado na base Wright-Patterson, no Ohio. A ideia era que o programa fosse formado por apenas alguns funcionários. No entanto, o grupo investigou 12.618 registros de OVNIs num período de 2 décadas. Criado nos anos imediatamente seguintes à Segunda Guerra Mundial, o Projeto Livro Azul tinha a intenção de interromper a disseminação de mal-estar público, diante do número crescente de relatos de visualizações de OVNIs, incluindo sobre locais importantes como a Casa Branca e o Capitólio. Havia uma histeria do público, e para os militares e o governo na época era uma grande ameaça, diz Greenwald. Não se importa se os OVNIs eram alienígenas ou não, eles estavam causando pânico, então o governo tinha que controlar os nervos de todo mundo. Embora sejam vistas com sarcasmo hoje, as ocorrências de avistamento de OVNIs teriam sido discutidas por altos integrantes do governo americano nos anos de 1940 e 1950. A questão foi levada muito a sério naquela época, disse Rojas. Chefes da CIA, a agência de inteligência americana, na época afirmavam publicamente que se tratava de um fenômeno real. Em 1966, outra comissão da Força Aérea foi criada para analisar a fundo alguns dos fatos do Projeto Azul. Mais tarde, esse grupo divulgou um relato que afirmou não ter encontrado evidências de OVNIs. O Livro Azul oficialmente foi encerrado em 1969. Apesar de muitas fontes confiáveis de almirantes da Marinha e pilotos militares e civis terem relatado avistamentos de OVNIs, a maioria dos casos investigados pelo Projeto Livro Azul acabou envolvendo balões meteorológicos, gases de pântanos, eventos meteorológicos e até mesmo inversões de temperatura. Em Seattle, no estado de Washington, em abril de 1956, uma testemunha descreveu ter visto um objeto redondo branco que dava voltas e voltas. De acordo com os documentos, posteriormente os investigadores concluíram que se tratava de um meteoro e encerraram o caso. Em janeiro de 1961, em Newark, New Jersey, uma testemunha relatou ter visto um objeto cinza escuro, do tamanho de um jato sem asas. Esse objeto mais tarde foi identificado como um avião. De acordo com Greenwald e Rojas, mais de 700 casos de Livro Azul não puderam ser explicados pelos investigadores. Muitos desses casos citaram dados ou provas insuficientes. Mas mesmo alguns dos casos encerrados levantam mais perguntas do que respostas para os ufólogos. Um deles, em 1964,
um policial em Socorro, no Novo México, interrompeu uma perseguição a um suspeito após ter evitado uma aeronave estranha. Ele seguiu o objeto, descrito como tendo uma insígnia vermelha estranha, e o viu aterrissar. 2 seres do tamanho de criança saíram. O objeto então decolou, deixando queimaduras e vestígios no terreno. O Livro Azul rotulou o caso como inexplicável, e mesmo depois de todas essas décadas ainda não conseguiram explicá-lo, diz Greenwald. Embora Greenwald tenha acumulado um arsenal de documentos do governo, ele diz haver muitos outros, a quem nem ele nem o público tiveram acesso. Um pedido feito à Agência de Segurança Nacional rendeu centenas de páginas, mas as revelações estavam tão editadas que apenas algumas palavras apareciam em cada página, diz ele. Outras entidades do governo americano, incluindo a CIA e a Agência de Inteligência de Defesa, também realizaram investigações sobre OVNIs que não foram divulgadas, diz Greenwald. Eu acho que o projeto Livro Azul é apenas a ponta do iceberg, diz ele, acrescentando que vai continuar a pedir mais informações ao governo dos Estados Unidos. E aí, meus amigos, já tinham ouvido falar desse projeto Livro Azul, que liberou vários documentos sobre avistamento de OVNIs e UFOs? O que será que nossos governantes escondem secretamente? Esses documentos foram mantidos em segredo até 1979 e agora está liberado. E o que vocês acham? Deixe suas opiniões nos comentários e não esqueça de deixar seu like. E, meus amigos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar o canal. E se você não está recebendo nossas notificações pelo YouTube, siga a gente no Twitter e também na nossa página do Facebook, para não perder nenhuma das nossas atualizações. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.